vamos lá, vamos para a nossa aula. Na aula anterior, nós falamos sobre comprimento de arco, tá bom? Nós mostramos, né, deduzimos aquela formulazinha para a gente calcular comprimento de arco, né? Que foi essa formulazinha aqui. Vamos só relembrar. Se você tem uma curva, lisa, definida pelo gráfico de uma função, em um certo intervalo, de A até B, tá? Se você quiser calcular o comprimento dessa curva, né, você pode usar essa formulazinha que nós deduzimos. Ela é integral de A até B. Quem lembra como era a formulazinha? Nós vimos no final da aula. A gente até resolveu alguns exercícios. Raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Tá? Era essa formulazinha aqui. Ó. Você pega a função que descreve essa curva, função f, você deriva ela, eleva ela ao quadrado, soma 1, tira a raiz quadrada disso, e aí você extrai essa integral, calcula essa integral. Tá? E aí a gente conversou que, em geral, as integrais que surgem dessa formulazinha, elas não são integrais tão simples de você calcular. Às vezes você nem consegue calcular algebricamente falando. Tá? Você consegue calcular quando você joga no computador, o computador calcula para você numericamente. Tá bom? Então, mas é claro que aqui a gente vai trabalhar com integrais que a gente consiga calcular com as técnicas que a gente aprendeu, que são a substituição ou a integração por partes. Tá? Lembrando que tem outras técnicas de integração. Tá? Tem as frações parciais, tem substituições trigonométricas, tá? Então tem algumas outras técnicas, inclusive está tudo descrito lá, bem trabalhado lá no livro de vocês, no livro base que a gente escolheu. E eu sugiro que vocês aprendam essas outras técnicas, porque quando vocês chegarem lá nos outros cálculos, cálculo 2, cálculo 3, por vezes vocês vão precisar calcular integrais que não serão facilmente resolvidas ou mesmo não serão resolvidas por essas duas técnicas básicas que nós trabalhamos aqui. Tá? Então, tem o método das frações parciais, tem o método de integração por substituição, integrais trigonométricas, que foi um tópico que a gente queria falar, mas não conseguimos falar. Tem coordenadas polares também, enfim. Então, tem muita coisa ainda que vocês podem estudar, podem aprender e que vocês precisarão aprender porque vocês vão utilizar isso mais à frente, tá bom? Então, deixo como sugestão logo que vocês, se tiverem tempo, quiserem e já quiserem adiantar, né, o trabalho que vocês vão ter no futuro, vocês já deem uma olhadazinha nessas técnicas. Então, voltando aqui ao assunto, em geral, as integrais que surgem dessa fórmula do comprimento de arco, elas não são tão simples como eu já falei. Tá? Então, mas o principal é o seguinte, quando vocês estiverem formados, estiverem exercendo a profissão de vocês, vocês vão ter o computador, obviamente, para resolver por vocês. Vocês não vão ficar fazendo cálculo na mão. Mas tudo que a gente aprende aqui em cálculo 1 e nos outros cálculos que vocês aprenderão, fazem parte do arcabouço teórico que vocês precisam ter. Porque para você, por exemplo, mandar o computador resolver algo, você precisa realizar o comando. Sem alguém para mandar a máquina efetuar a tarefa, ela não vai fazer sozinha. Tá? Então, você precisa, ao menos, saber montar essa integral para mandar o computador resolver. Tudo bem? Pelo menos isso você precisa saber. Se você não souber nem a fórmula, aí fica difícil, tá bom? Enfim, mas o que a gente viu na aula anterior sobre comprimento de arco foi isso, tá? E aí eu queria resolver dois probleminhas iniciais, que são esses aqui,
para depois nós falarmos sobre área de superfície de revolução, tá? Então, o problema da letra A, os dois problemas é para a gente determinar o comprimento das curvas. Na letra A, a curva é a função x elevado a 3 sobre 2, com x variando de 0 a 4. E na letra B, a curva é a função x ao quadrado sobre 4 menos o log natural de x sobre 2, com x variando de 1 até 2, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver esses problemas aí, tá? Então, o que a gente tem que fazer para poder usar essa fórmula? Bom, aqui a gente vai calcular o comprimento de arco daquela curva, então a integral vai estar variando nesse intervalo. Então, os limites de integração serão de 0 a 4. Ok. Só que eu tenho que primeiro, para poder usar essa fórmula, eu tenho que derivar a função. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que derivar a função. Depois que você encontrar a derivada dela, você eleva essa derivada ao quadrado. Depois você soma uma unidade e tira a raiz quadrada. E só então você vai calcular a integral disso. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é derivar essa função. Vamos calcular a derivada dessa função. Derivada de x elevado a 3 sobre 2 é 3 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2 menos 1. Usando aquela formulazinha conhecida por formulazinha do tomo, tá? Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 2 vezes x elevado a meio, né? 3 sobre 2 menos 1 dá meio. Essa daqui é a derivada dessa função f. Tá bom? Segunda coisa que a gente tem que fazer, se calcula a derivada e depois eleva ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado. Então, f' de x ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar isso ao quadrado. Então, é 3 sobre 2 vezes x elevado a meio. Tudo isso ao quadrado. Tá? Tudo isso ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. X elevado a meio ao quadrado, a gente utiliza a propriedade potência de potência. Então, vai ficar meio vezes 2, que dá 1. Então, fica x elevado a 1, que é x mesmo. Então, a derivada da função f elevada ao quadrado dá 9 quartos de x. Alguma dúvida? E agora, a gente encontra a raiz quadrada de 1 mais o resultado do quadrado da derivada da função. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada. Vamos primeiro calcular 1 mais a derivada da função ao quadrado, né? Para a gente fazer bem detalhado. Porque eu tenho que somar uma unidade, né? Então, essa soma aqui vai ficar 1 mais a derivada da função f ao quadrado é isso. Então, fica 1 mais 9 quartos vezes x. Belezinha? E aí, por fim, eu tenho que tirar a raiz quadrada disso. Então, tirando a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função e elevado ao quadrado, vou ter que isso vai ser a raiz quadrada de 1 mais 9 quartos vezes x. Então, essa raiz é igual a isso. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a integral de 0 até 4, eu estou olhando para esse intervalo, da raiz quadrada disso. Só que a raiz quadrada disso a gente acabou de encontrar que é isso. Então, é a integral disso que eu tenho que calcular. Tá bom? Então, aquele comprimento de arco vai ser a integral de 0 a 4, disso aqui, raiz quadrada de 1 mais 9x sobre 4 dx. Então, essa daqui é a integral que expressa o comprimento dessa curva nesse intervalo. Então,
Então, o comprimento dessa curva nesse intervalo é dado por essa integral. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Enfim, então agora a gente vai calcular essa integral para descobrir qual é o comprimento de arco. A gente já sabe que o comprimento de arco é dado por isso. Agora a gente vai calcular, tá? Bom, e aí a gente tem que usar as técnicas que a gente já conhece, né? Como que vocês fariam para calcular essa integral aí, pessoal? O que vocês fariam? Substituição, né? A gente pode usar uma substituição aqui, ó. A gente vai chamar U de quem? 1 mais 9x sobre 4. Tudo bem? Por quê? Porque quem vai ser o du? O du vai ser derivada de 1 é 0, derivada de 9x sobre 4 é 9 sobre 4, dx. Tudo bem? E aí, lembra que nós temos que mudar os limites de integração, porque eu estou calculando a integral em uma nova variável, tá? Então, fazendo a mudança dos limites de integração, aqui, quando x é 0, o u vai ser quanto? Substituir aqui, ó, 0, aqui vai dar 0, então o u vai ser igual a 1. Tá? E quando o x é 4, o u vai ser quanto? O u vai ser, aqui coloco 4, 4 com 4 cancela, sobra 9, 9 mais 1, 10. Então o u vai ser 10. Alguma dúvida? Tá? Aí, perceba que aqui você vai ter que colocar só dx, e aqui você tem 9 quartos dx. Então, eu vou escrever o dx em função de du. Como é que eu faço? É só passar esse 4 para cá multiplicando e o 9 dividindo, né? Então, vai ficar 4 nonos de du, vai ser igual a dx. Tá bom? Então, aqui vai ficar, quando eu fizer a mudança, esse comprimento de arco L vai ser a raiz quadrada de u, que a gente chamou isso aqui de u, raiz quadrada de u, e o dx é 9 quartos du. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Aquele comprimento de arco vai ser integral da raiz quadrada de u. O dx, eu vou colocar isso, 4 nonos du. Tá? E os limites de integração, os novos limites de integração é de 1 a 10. Tá? Então, de 1 a 10. Ok? Esse 4 nonos é constante, eu vou tirar da integral, então fica 4 nonos, vezes a integral de 1 a 10. Raiz quadrada de u eu posso reescrever como u elevado a meio, para facilitar, du. Tá? Quem é uma primitiva de u elevado a meio? É u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Isso aqui variando de 1 a 10. Tá certo? Tá? Aqui vai aparecer 3 sobre 2, aqui também. Né? Meio mais 1 é 3 sobre 2. Então, como vai aparecer 3 sobre 2 no denominador, e eu tenho uma divisão de frações, então eu conservo a de cima e inverto a de baixo. Então, esse u vai ficar multiplicado por 2/3, tudo bem? Esse L vai ser 4 nonos, vezes 2/3 de u elevado a 3 sobre 2. E como é 2/3, eu vou tirar logo daqui. Então, vai ficar, vou fazer a variação dos limites de integração só no u elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, aqui multiplicando 4 nonos vezes 2/3 dá 8/27. Então, esse comprimento de arco vai ser 8/27. Vezes, no 10, vai ficar 10 elevado a 3 sobre 2. E no 1, 1 elevado a 3 sobre 2 é 1 mesmo, né? Então, está aqui, ó. Esse é o comprimento de arco daquela curva no intervalo de 0 a 4. Tá bom? Alguma dúvida? Então, observa que quando a integral, quando você consegue fazer a integral, pode ser que em alguns casos não seja tão difícil como esse, né? Mas tem algumas integrais que você consegue resolver, mas dá um trabalhão, tá? Já antecipo isso para vocês aí. Então, vamos para a letra B. A letra B é a função x ao quadrado sobre 4 menos o log natural de x sobre 2, com x variando de 1 até 2. Tá? Então, observa que essa daí, de cara, parece que ela já não é tão trivial quanto a do item A, né?
Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. F de x igual a x ao quadrado sobre 4, menos o log natural de x sobre 2, com x variando de 1 a 2. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar seguir esse passo a passo aqui, ó. Primeira coisa, calcula a derivada. Segunda coisa, eleva a derivada ao quadrado. Depois soma uma unidade, depois tira a raiz, tá? Vamos tentar fazer aquilo. Vamos calcular a derivada. Derivada dessa função. Derivada de x ao quadrado sobre 4. É 2x ao quadrado sobre 4. Desculpa. É 2x sobre 4. Tá bom? Menos, aqui tem meio. E quanto que é a derivada de log natural de x? Derivada do log natural de x? 1 sobre x. Ok? Tudo bem? Esqueceram da derivada? Não, né? 1 sobre x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar, simplificando aqui, ó, vai ficar x sobre 2 menos 1 sobre 2x. Para ficar legal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar meio, tem meio aqui e aqui tem meio também. Vou colocar esse meio em evidência, tá bom? Então vai ficar meio vezes x menos 1 sobre x. Tudo bem? Porque meio vezes x dá x sobre 2, e meio vezes 1 sobre x dá 1 sobre 2x. Então, essa daqui é a derivada da função. Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Tá. Então, vamos lá. Segundo passo, elevar a derivada ao quadrado. Então, a gente vai a gente vai pegar a derivada e vamos elevar ao quadrado. Só que a derivada é isso. Então, vou levar isso ao quadrado. Meio vezes x menos 1 sobre x, isso aqui é elevado ao quadrado. Tá? Como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar meio ao quadrado é 1/4. X menos 1 sobre x ao quadrado, aqui eu tenho que usar aqueles produtos notáveis, né? Quadrado é a diferença de dois termos. Então vai ficar o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Eu estou usando aquilo lá, estou usando aquilo assim, ó. A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Nesse caso eu estou usando esse, mas tem aquele também da soma, né? Quadrado da soma de dois termos. Aqui é mais 2AB mais B quadrado. Tá bom? Então, aqui esse x com esse x a gente pode cancelar, olha. Tá? A gente pode cancelar. Então, a derivada da função elevada ao quadrado vai ficar 1/4 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes 1 dá 2, mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? 1/4 multiplicando tudo isso, né? 1 ao quadrado é 1, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tá, então esse daí é o quadrado da função, da derivada da função f. O que eu vou fazer agora? Vou calcular 1 mais esse quadrado. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 1 mais o quadrado da derivada da função f. Vai ficar 1 mais tudo isso. 1/4 vezes x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Bom, aqui, gente, para você somar uma unidade a isso, você tem duas opções. Ou você aplica esse 1/4 e distribui aqui, depois soma com 1, ou você, já que esse 1/4 está multiplicando tudo isso, eu posso colocar 1/4 em evidência aqui, então ficaria assim também, ó. 1/4 vezes 4 mais isso aqui. Concorda? Porque quando eu multiplico, ó, 1/4 vezes 4 dá quanto? Dá 1, está aqui. Ó. 1/4 vezes tudo isso, está aqui. Entendeu? Se eu quiser, eu posso voltar para cá. Ó. Se eu multiplicar esse com esse, dá isso. E esse com isso aqui, tudinho, dá isso. Tá bom? Então, não fiz nada demais, só coloquei 1/4 em evidência. Tá bom?
Novamente, você pode fazer assim, ou se você quiser, você pode aplicar distributivo aqui, desse 1/4, multiplicar 1/4 por todo mundo, e depois somar com 1. Vai dar na mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó, 1/4 vezes x ao quadrado, 4 menos 2 dá 2, mais 1 sobre x ao quadrado. Agora que vem o pulo do gato, olha só. Aqui você precisa ter algumas malícias, né? Qual é a malícia aí? Esse fator aí, ele é um produto notável. Você pode pensar isso aqui como o quadrado da soma de dois termos. Alguém consegue identificar esse fator, essa parcela, como o quadrado da soma de dois termos? Vocês conseguem visualizar isso? Se você entendeu isso aqui, ó, que isso aqui se torna isso aqui é exatamente isso, sim ou não? Sim ou não? Não, não é exatamente isso. Aqui tem um menos e aqui tem um mais. Então não é exatamente isso, tudo bem? Mas é muito parecido, sim ou não? A diferença é esse sinal. Só que aqui, ó, quando esse sinal está negativo, esse fator ao quadrado resultou nisso. Então, esse fator aqui com sinal positivo vai ser quem? Vai ser isso, só que com sinal positivo. Olha só, isso vai ficar assim, ó, 1/4 vezes x mais 1 sobre x ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, só que esse x com esse x cancela, sobra só o 2, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Vocês lembram? Lá, eu não lembro qual é o ano do ensino fundamental. Mas tem um ano que a gente aprende como... Você olha para uma expressão dessa e você faz o caminho inverso, né? Porque o caminho natural é você pegar a mais ou menos b ao quadrado e chegar nisso. Mas você pode fazer o caminho inverso, sair daqui e vir para cá. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a raiz quadrada desse. Né? Aí você tira a raiz quadrada desse. Aí o resultado disso aqui vai ser A. Né? O resultado disso aqui vai ser B. Aí você multiplica por 2. Se após essa multiplicação resultar nesse fator aqui do meio, 2AB, a gente diz que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Lembra? Ou não lembra? Lembra? Trinômio quadrado perfeito, né? Que é o nome. Aí você pode reescrever isso aqui como esse resultado mais ou menos esse resultado ao quadrado. E é exatamente o que a gente poderia ter feito aqui, ó. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quem é a raiz quadrada de 1 sobre x ao quadrado? 1 sobre x. Deixa eu colocar aqui embaixo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x. Aí você multiplica por 2. Quando você multiplica por 2, esse cara cancela com esse, fica 2 vezes 1, que dá 2, que é o mesmo resultado. Então, isso aqui a gente diz que é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso reescrever esse trinômio quadrado perfeito como o quadrado da soma de dois termos. Quais termos? O x e 1 sobre x. X mais 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Não lembro qual é a série que a gente estuda. Acho que é quinta série, sexta série, sei lá. Não é não? Oitava? É não. É? Deve ser sétima, então. Nem tu, nem eu. Tá? Acho que quinta ainda não estudam álgebra, né? No quinto ano, né? É. Deve ser sétimo, oitavo mesmo. Tá. Então, menos uma desculpa que vocês deveriam lembrar, né? Que está mais recente, então, né? Já que não é quinta série. Tá bom. Então, 1 mais a derivada da função ao quadrado é isso. Belezinha? Alguma dúvida? Tá. Aí o que eu tenho que fazer por fim? Eu tenho que tirar a raiz quadrada daquilo lá. Tá? Então vamos lá. O último passo é a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então vai ser a raiz quadrada
disso aqui, 1/4 vezes x mais 1 sobre x ao quadrado. Só que a raiz quadrada de 1/4 é meio. E quanto é a raiz quadrada de x mais 1 sobre x ao quadrado? Quem acertar esse exatamente, a resposta correta... olha, eu ia oferecer um ponto, mas o cara se adiantou e já respondeu ali. Ó. É o módulo disso. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, a raiz quadrada de x mais 1 sobre x ao quadrado é módulo disso. Porém, eu estou trabalhando em qual intervalo? De 1 a 2. Os valores de x são positivos, então isso aqui é positivo. Então, dispensa o módulo nesse caso, tá? Então, a raiz disso aqui vai ser x mais 1 sobre x apenas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, o que a gente tem que calcular, a integral é disso aí, tá? Então, perceba que ficou fácil agora, né? Mas a gente teve que ter uma visãozinha, né? Aqui, ó, 1/4 aí. Teve que ter umas malíciazinhas aí, né? Então, aquele comprimento de arco vai ser a integral de 1 a 2, né? É 1 a 2. É 1 a 2. Da raiz quadrada daquilo que deu meio x mais 1 sobre x. Meio x mais 1 sobre x. dx, tá? Então, agora ficou fácil, porque esse meio a gente pode tirar daqui da integral. Aliás, vamos calcular logo as primitivas. Primitiva de x, x ao quadrado sobre 2. Primitiva de 1 sobre x é log natural do módulo de x, só que como intervalo compreende valores positivos de x, então eu fico só com log natural de x. Tá? Isso aqui variando de 1 a 2. Então, esse comprimento de arco vai ser meio vezes, no 2 vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, mais o log natural de 2, menos, no 1 vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, mais o log natural de 1. Tá? Então, esse comprimento de arco vai ser meio vezes 2 ao quadrado é 4. 4 sobre 2. Vou deixar até 4 sobre 2 aqui, porque tem que diminuir aqui, né? 4 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 3 sobre 2. Ok? Então, 3 sobre 2. Mais o log natural de 2. E log natural de 1 é 0. Aí, só aplicando a distributividade, aqui vai ficar 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. E meio vezes o log natural de 2. Então, esse aqui é o valor do comprimento de arco daquela função naquele intervalo. Alguma dúvida? Não? É difícil isso, gente? Não é tão simples, né? Dependendo da função. Não vai ser tão simples dependendo da função. Por isso, estudem, tá? E o principal, como eu falei para vocês, é você não esquecer aquela formulazinha. Não esquecer aquela formulazinha e fazer esse passo a passo aqui, ó, esse aqui, ó. Tá? Derivada ao quadrado, 1 mais derivada ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais derivada ao quadrado. Isso tudo só para você montar a tua integral, tá bom? Aí depois que você tiver a integral montada, dependendo de como você vai estar trabalhando, pode ser que você use até computador, uma calculadora, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Mas, pelo menos, de início, você tem que saber montar a integral, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos pular, vamos falar de área de superfície de revolução, tá bom? Pelo horário, talvez a gente fale de pressão e força hidrostática só na próxima aula, tá? Bom, superfície de revolução é um tópico que a gente já viu, inclusive, quando a gente falou de volumes, né? Nós falamos de volume de sólidos que são gerados pela revolução de uma determinada curva ou de uma determinada região, né? Mas a gente entende superfície de revolução, só reforçando, tá? Como a superfície gerada pela rotação de uma curva plana em torno de um eixo que se situa no mesmo plano da curva, tá? Então, observa aí que eu coloquei algumas curvas aí, uma semicircunferência,
uma reta paralela ao eixo, uma reta com uma certa inclinação em relação ao eixo, e aqui uma curva qualquer. Rotacionando essas curvas em torno desse eixo, a gente obtém esses sólidos. Aqui uma esfera, aqui um cilindro, certo? Cilindro circular reto. Esse aqui, como é o nome desse sólido? Um cone? Não é exatamente um cone, né? Um tronco de cone, perfeito, um tronco de cone. É como quando você tem um cone e finge que essa garrafa é um cone, aí você faz um corte, né? Você faz um cortezinho assim a uma certa altura do vértice do cone, tá? Aí você obtém o que a gente chama de tronco de cone. E aqui não tem um nome específico, né? Parece uma taçazinha, né? Tá? Mas essas são superfícies de revolução, tá bom? E aí, vamos lá agora. Vamos supor que uma função f contínua e não negativa no intervalo AB, ao rotacionar o gráfico dessa função, a gente gera um determinado sólido de revolução. Vamos tomar, por enquanto, a rotação em torno do eixo x. Tudo bem? O nosso objetivo é calcular a área dessa superfície de revolução. Esse é o nosso objetivo agora. Anteriormente, nós aprendemos como nós poderíamos calcular o volume de uma superfície de revolução dessa. Aí nós aprendemos dois métodos. O método do fatiamento, ou dos cilindros, ou dos discos, né? E o método das cascas cilíndricas, ou invólucros cilíndricos, né? Como é chamado também. Tudo bem? Aqui não, aqui nós não queremos volume, nós queremos área. Eu quero saber como que eu posso calcular a área dessa superfície de revolução aí, ao rotacionar o gráfico de uma função em torno de um certo eixo. Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a ideia que nós utilizamos desde a definição de integral de Riemann foi qual? Você pegava um intervalo, você tomava uma partição desse intervalo, né? Tomava uma partição desse intervalo, tomava um ponto amostral desse intervalo, e no caso da área abaixo da curva, você aproximava por cilindros, né? Mas nós já vimos algumas aplicações que nós fizemos coisas ligeiramente diferentes. Por exemplo, a força, a gente calculou, o trabalho, a gente calculou o trabalho em cada subintervalo, né? Tomando, supondo que em cada subintervalinho o trabalho a força era constante, né? Então a gente fez isso. No comprimento de arco, vocês lembram como a gente fez para calcular o comprimento de arco? Para chegar naquela fórmula, nessa fórmula aqui, ó, integral disso, vocês lembram como que a gente fez? A gente também particionou, né? A gente também particionou, aí calculamos a distância entre dois pontos, os pontos com os pares ordenados, no xi, xi menos 1, e no f de xi, f de xi menos 1, calculamos as distâncias entre aqueles dois pontos, somamos as distâncias, e aí depois passamos os limites, e aí nós obtivemos a integral disso aqui, tá bom? Inclusive, nós vamos utilizar hoje esse resultado. Para a área de uma superfície de revolução, a gente utiliza esse resultado aí do comprimento de curva, tá bom? Como vocês vão ver daqui a pouco. E aqui, para a área de superfície de revolução, a gente vai utilizar uma maneira bem parecida com o que nós fizemos para comprimento de curva, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar uma partição desse intervalo AB, tá? E aí a gente vai perceber que, se a gente ligar os pontos dessa partição, tá? Ó, eu tomei o intervalo de A até B, estou tomando x1, x2, x3, xi menos 1 até xn menos 1, xn, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar os segmentos ligando esses pontos, ok? Quando eu rotaciono o gráfico da função, se eu olhar não para o gráfico da função, mas se eu olhar para esses segmentos, ou seja, para essa linha poligonal, eu iria obter um sólido como esse. Tudo bem? Agora, observa que esse sólido, olha para esse sólido e olha para esse sólido aqui, ó. Não é exatamente o mesmo sólido. Eu posso dizer que esse sólido aqui é mais ou menos aproximado a esse sólido, mas não é exatamente o mesmo. Tudo bem?
Mas se eu quero calcular a área desse sólido, eu vou, de maneira esperta, tentar calcular a área desse outro sólido. Vou usar uma certa aproximação aí para calcular essa área. Agora, olha só. Se eu olhar para um certo intervalinho aqui, vamos olhar só para essa parte aqui, ó. Só para essa parte onde o mouse está. Essa parte aqui, ela se parece com um dos sólidos que eu mostrei para vocês no início da nossa aula de superfície de revolução. Que sólido é? Quem lembra? Parece com um desses sólidos aqui, ó. Parece com esse daqui, com um tronco de cone, sim ou não? Cada partezinha dessa, ela é um tronco de cone, na verdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as áreas de cada um desses troncos de cone. Depois nós vamos somar as áreas desses troncos de cone. E depois a gente vai calcular o limite do somatório dessas áreas. Se o limite existir, então a gente vai definir o limite desse somatório como a área daquela superfície de revolução. Essa daqui. Essa vai ser a nossa estratégia. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos lá. Vocês lembram como a gente pode calcular a área de um tronco de cone? Não, né? Mas vocês lembram como a gente pode calcular a área de um cone? Quem lembra como se calcula a área de um cone? Um cone de raio da base R e geratriz. Lembra o que é a geratriz do cone? E geratriz L. Estou ouvindo alguém falar aí. Como que é? Você tem um cone assim, ó. Se o raio da base é R e a geratriz é L, como que a gente pode calcular a área do cone? Ninguém lembra? Geometria espacial. Não lembra? Lembra do volume, né? Sempre trabalha volume. Volume é πr² vezes a altura sobre 3, né? A área da base vezes a altura sobre 3. A área é π vezes o raio vezes a geratriz. Não lembrava? Tá, essa daí é a formulazinha para a gente calcular a área de um cone, tá? A área de um cone. Só que eu quero calcular a área desse tronco de cone. Bom, mas o que é um tronco de cone, pessoal? Um tronco de cone é esse sólido que você obtém ao efetuar um corte, uma seção, a uma certa altura do vértice desse cone. Então, se eu pegar um plano, aqui assim, ó, e efetuar um corte aqui, nesse cone, tá? Vai ter uma interseção do plano com o cone, tá? Que vai ser a seção. E essa parte de baixo é o que a gente chama de tronco de cone, tudo bem? Então, vou desenhar aquele tronco de cone aqui, ó. Lembrando que esse tronco de cone, ele é obtido pela seção, pelo corte efetuado a uma certa altura do vértice desse cone aqui, ó. Então, bora pensar assim, ó. Esse tronco de cone, o tronco de cone, ele tem uma certa geratriz L. É daqui até aqui, ó. Tá? Esse cone menor, ele também tem uma geratriz. Certo? Então, vou chamar essa geratriz aqui, ó, de L1. Belezinha? Aqui, ó, eu tenho o raio da base maior do tronco e aqui eu tenho o raio da base menor do tronco. Tá? Então, eu vou dizer que esse raio aqui vale R1, que é o raio 1,
raio menor, e esse aqui é R2, é o raio maior. Tá bom? Então, como é que eu posso calcular a área só desse tronco de cone? Eu posso calcular a área do cone maior e subtrair da área do cone menor, concorda? Então, vamos lá. Então, a área do tronco de cone vai ser a área do cone maior, vou colocar a M maiúsculo, menos a área do cone menor, tá? Então, a área daquele tronco de cone vai ser... Qual é a área do cone maior? Bom, eu sei que a área de um cone qualquer é essa daqui, ó. É π vezes o raio vezes a geratriz dele. Então, a área do cone maior vai ser π vezes o raio do cone maior. Quem é o raio do cone maior? R2. Vezes a geratriz dele. Quem é a geratriz do cone maior? L1 mais L. Tá bom? L1 mais L. Menos a área do cone menor. A área do cone menor eu vou olhar só para esse pequeno, que já não existe mais, porque eu tirei ele, tá? Por isso eu coloquei pontilhadozinho aqui, ó. Quem é a área desse? É π vezes o raio dele. Quem é o raio dele? R1. Vezes a geratriz dele, L1. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tá? Então, a área do tronco vai ser... Vou pegar esses dois camaradas e vou aplicar a distributiva. Vai ficar πr2L1 mais πr2L, tá? Menos πr1L1. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, esse cara aqui eu vou deixar aqui, πr2L. Vou pegar πL1 e πL1 e vou pôr em evidência. Oi? Ah, não foi comigo, né? πL1, vou pôr em evidência. Aqui vai aparecer R2 menos R1. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Agora, olha só. Eu tenho muitas variáveis aí, né? Tenho um raio menor, tenho um raio maior, eu tenho a geratriz do cone menor, que nem existe mais aqui. Mas se eu olhar para esses triângulos aqui, ó, esse triângulo pequeno, que é retângulo, e esse triângulo maior, que também é retângulo, eu posso tirar uma semelhança entre eles, sim ou não? Posso tirar assim, ó, esse está para esse, geratriz está para raio, assim como esse, geratriz, está para esse, raio. Ah, então vai ficar assim, ó, por semelhança. Tem o seguinte, ó, L1 está para R1, L1 está para R1, assim como L1 mais L está para R2. Aí eu vou aplicar a multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó, R2L1 é igual a R1L1 mais R1L. Tá bom? Vou pegar esse cara aqui que está subtraindo, vou jogar para cá negativo. Vai ficar assim, ó, R2L1 menos R1L1 vai ser igual a R1L. Só que aqui eu tenho L1. Não posso pôr ele em evidência? Sim ou não? Posso pôr ele em evidência. Então vai ficar assim, ó, L1 vezes R2 menos R1 vai ser igual a R1 vezes L. Por que eu estou fazendo tudo isso, gente? Porque aqui apareceu, ó, L1, R2 menos R1. E aqui eu tenho exatamente isso, ó. Então, eu posso pegar isso aqui e substituir aqui. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Calma lá, acalme os vossos corações, porque a gente está calculando só o tronco, a área do tronco de cone. Mas isso vai servir para a gente calcular as áreas dos troncos de todos aqueles cones e depois somar essas áreas, tá? Então, a área do tronco de cone vai ser dada por
Essa área é igual a essa, ó. Então vai ser π R2L mais π, mas quem é L1, R2 menos R1? É R1L. Então aqui, raio 1 vezes L. Só que eu tenho πL posso pôr em evidência. Então a área do tronco de cone vai ser π vezes L vezes raio 1 mais raio 2. Essa daqui é a área do tronco de cone. Essa é uma fórmula, gente, que se vê lá no ensino médio também. Só que como muita gente, eu tenho certeza que não chegou a ver isso, eu resolvi deduzir lá, aqui, tá bom? Mas se você tem um tronco de cone, cujo raio da base menor é R1 e o raio da base maior é R2, a área desse tronco de cone é dado por isso, πL R1 mais R2. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode ser que seja interessante que em algum momento, ao invés de nós trabalharmos com R1 e R2, que são as bases, pode ser que seja interessante você trabalhar com a base média desse tronco de cone, que é como se fosse um raio intermediário aqui assim, ó, que é o que a gente chama de raio médio, tá? Que eu vou chamar de R. Esse raio médio é nada mais, nada menos que a média aritmética desses dois raios. Tudo bem? O raio observação. Aquele R, que é igual a R1 mais R2 sobre 2, é o raio médio. Se você esquecer o tronco de cone e olhar só para essa figura aqui é um trapézio, sim ou não? Essa daqui é a base menor do trapézio, isso aqui é a base maior do trapézio. Esse raio é a base média do trapézio. E a base média de um trapézio é dada pela média aritmética das bases do trapézio. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Então, vou pegar esse camarada e vou escrever assim, ó. Vou pegar esse 2 e vou passar multiplicando. 2 vezes o raio médio vai ser igual a R1 mais R2. Ou seja, o dobro do raio médio é igual à soma dos raios, que é o raio menor e o raio maior. E eu vou pegar esse R1 mais R2, que é igual a 2R, e vou substituir aqui. Logo, por fim, a área do tronco de cone pode ser calculada como 2 vezes π vezes o raio, que é o raio médio, vezes a geratriz do tronco de cone. Então, essa é a formulazinha que nós vamos utilizar para calcular a área lateral daqueles troncos de cone. Tudo bem? Você vai calcular 2π vezes o raio médio vezes a geratriz dele. Alguma dúvida até aí? Tudo bem até aí? Beleza. Então, agora a gente já sabe como calcular a área de um sólido como esse aqui. Tá? 2πr, que é o raio médio, vezes o L, que é essa geratriz aqui. A geratriz é o segmento que liga dois pontos que ligam as bases desse tronco, tá bom? Agora, olha só. Vamos voltar aqui para esse sólido. Vamos olhar para um desses troncos. Vou olhar para um intervalinho desse, um subintervalo, na verdade, do segmento do intervalo AB, tá? Vamos olhar para essa parte aqui. É isso aqui que eu estou querendo calcular a área. Então, eu estou olhando para o subintervalo x i menos 1, ou k menos 1, tá? Aqui está k menos 1, uma questão de notação. Xk menos 1 até xk. Bom, a altura desse tronco de cone, que ele está deitado agora, tá? Mas a altura desse tronco de cone é a distância entre esses dois pontos, que é o ΔX, K. Ok? O raio maior dele é essa parte daqui para cá, ó, que é o F desse ponto, é a imagem desse ponto pela função F. F de XK. O raio menor é o F de XK menos 1, esse aqui. E esse segmento aqui é a geratriz desse tronco de cone. Tudo bem? Só que essa geratriz desse tronco de cone, pessoal,
ele é o comprimento do segmento que liga o f de xk menos 1 até o f de xk. Tá? Graficamente, o que eu estou te falando é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Ver se fica mais claro para vocês. Olha só, eu peguei essa curva aqui, ó. Eu peguei essa curva, rotacionei. Vou gerar esse sólido aqui, ó. Tá? Gerei esse sólido. Aí eu vou pegar um intervalo AB e vou particionar esse intervalo. Tudo bem? Quando eu particionar, eu vou tomar as imagens de cada ponto da partição. Eu vou tomar esse ponto, vou tomar esse ponto, vou tomar esse, o B já está aqui, o A já está aqui, tá? E aí, eu vou pegar os segmentos que unem esses pontos. Esse, tá? Quando eu girar esses segmentos, essa linha poligonal, se eu olhar para esse intervalinho aqui, ó, xk menos 1 e xk, só para esse aqui, ó, vai me dar um tronco de cone aqui, ó. Só para esse aqui, ó. Tudo bem? Um tronco de cone, só que deitado. Quem é o raio da base maior desse tronco de cone? É a imagem desse ponto aqui, ó. Que é o f de xk. Quem é o raio da base menor? É a imagem desse ponto aqui, ó. Que é o f de xk menos 1. Tudo bem? Agora ficou mais claro? Beleza. Quem é a geratriz desse tronco de cone? É a distância, é o comprimento desse segmento, que eu estou chamando de LK. Esse segmento, ele é aquele mesmo cálculo que a gente fez para encontrar essa integral. Você lembra como foi que a gente fez esse cálculo? Deixa eu relembrar vocês. A gente fez, não vou fazer todo o cálculo, obviamente. Vou mostrar só o resultado final. Para a gente encontrar a integral que nos dá o comprimento de uma curva, a gente teve que encontrar primeiro a distância entre esses dois pontos. Esse LK, ele é dado pela distância entre esses dois pontos. E a distância entre esses dois pontos resultou no seguinte, raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f em um certo ponto xk asterisco, que eu não sei quem é, isso aqui elevado ao quadrado, vezes ΔX. Foi isso que a gente fez na aula anterior. Não sei se vocês lembram. Caso você não lembre, você pode rever o início da aula, que a gente deduziu isso aqui, tá? Esse daqui dá o comprimento desse segmento. Como eu quero somar tudo, então eu passo o somatório nisso, e como a função é contínua, o limite do somatório existe, e aí resultou naquela integral que nós vimos logo no início da aula. Tá bom? Então, esse segmento aqui, ó, que é a geratriz desse cone, que é esse tamanho aqui, ó, do tronco de cone, que é esse tamanho, é dado por aquela raiz quadrada. Tá bom? Pois bem, então, o que a gente vai fazer para calcular a área desse tronco de cone aí? Bom, eu sei que a área do tronco de cone é dada por essa fórmulazinha aqui, ó. É dada por essa fórmulazinha. Quem é? 2π vezes o raio médio vezes a geratriz. Então, vai ficar assim, ó. A área, eu vou calcular a área do késimo tronco de cone. Do tronco de cone nesse intervalo K. Tá? Então, vai ser 2π vezes o raio médio. Quem é um raio médio? É a média aritmética dos raios. Certo? Aqui, ó. O raio médio é a média aritmética dos raios. Quem é o raio menor? F de xk menos 1. Quem é o raio maior? F de xk. Então, o raio médio vai ser F de xk menos 1
mais o f de xk sobre 2, raio médio, vezes 2π raio médio, vezes geratriz do tronco. Mas quem é a geratriz do tronco? É isso aqui, que eu já havia mostrado para vocês. Tá? Então vamos lá, vamos colocar esse troço aí. Raiz quadrada de 1 mais f' em um certo xk asterisco ao quadrado. Esse xk asterisco é um certo ponto no intervalo xk menos 1 xk, delta x. Ok? Então essa daí é a área do caésimo tronco de cone, tá? Bom, como isso aqui é a média dos raios, então vai ter o ponto médio, bem aqui, né? Eu vou tomar o ponto médio aqui, ó. Eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de xk2 asterisco. Vai ser o ponto médio, que é como se fosse o raio médio, tá? Então vai aparecer assim, ó, a área desse caésimo vai ser 2π vezes a f de xk2 asterisco, né? Que esse tamanho bem aqui, ó, vai ser o raio médio, tá? F de xk2 asterisco, vezes a raiz quadrada disso aqui tudo. 1 mais f' de xk asterisco ao quadrado, vezes ΔX. Então, essa daí é a área do tronco de cone nesse intervalo. Tá bom? Agora, olha só. Isso aí não é exatamente uma soma de rima. Não é exatamente uma soma de rima. Por quê? Porque eu tenho aqui um xk asterisco e aqui eu tenho um outro ponto. Tá? Mas como eu estou tomando, funções contínuas, obviamente, e eu estou tomando ΔX cada vez menor, então eu posso considerar que esse xk asterisco, 2 asterisco e esse xk asterisco, eles estão muito próximos um do outro, por conta da continuidade da função. Ela não tem ela não varia muito nesses intervalos, tudo bem? Até porque eu estou tomando intervalinhos cada vez menores, tá? Esse é um resultado que em cálculo avançado a gente até mostra, tá? Mas por enquanto a gente vai aceitar esse resultado apenas por conta da continuidade da função, tá? Então, pela continuidade de f, esses dois camaradas, a gente pode considerar que eles são o mesmo ponto, tá? Então, daí, pela continuidade de f, a área desse caésimo tronco de cone vai ser 2π f de xk asterisco vezes a raiz quadrada de 1 mais f' de xk asterisco, que eu estou considerando agora que eles são o mesmo ponto, ao quadrado, ΔX. Tá bom? E agora sim, esse fator aí, quando eu passo a somatória, vai se tornar uma soma de rima, tá? Porque eu tenho o mesmo ponto. Então, somando, eu tenho que a área ela vai ser aproximadamente igual ao somatório, quando I varia de 1 até N, das áreas de todos os troncos de cone. Todos esses. Quando eu rotacionar todos esses pontos aqui, ó, todos esses troncos de cone que vão ser formados. Tá? Então, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, vai ser isso aqui, ó, 2π f de xk asterisco vezes a raiz quadrada de 1 mais f' de xk asterisco ao quadrado vezes ΔX. Tá bom? E aí, para a gente, isso é só a soma, mas isso é só uma aproximação, não vai ser a área da superfície mesmo que eu quero. Para a gente encontrar a área mesmo, eu tenho que passar o limite nisso aqui. Tá? Então, a área ela vai ser o limite quando n tende a mais infinito, que aí quando eu fizer o n tender a mais infinito, eu estou
particionando, estou refinando cada vez mais o meu intervalo AB, então estou refinando a minha partição e estou tornando os ΔX cada vez menores, tá? Então, limite desse somatório. Quando I varia de 1 até N, de 2π f de xk asterisco, raiz quadrada de 1 mais f' de xk asterisco, ao quadrado, ΔX. Só que, como isso aqui é uma soma de rima, esse limite existe pela continuidade da função f e por aquele teorema que nós já falamos, lá na integral de rima, e, portanto, a área da superfície de revolução vai ser dada pela integral de A até B, que é o intervalo que a gente escolheu, de 2π f de x, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f de x ao quadrado dx. Então, essa daqui é a formulazinha para nós calcularmos a área da superfície de revolução gerada pela rotação do gráfico dessa função aqui. Essa área, a área dessa superfície de revolução. Tá bom? Então, integral no intervalo que nós estamos trabalhando de 2π f de x vezes esse fator é o mesmo do comprimento de curva. Então, esse daqui vocês já devem lembrar. Né? Então, raiz de 1 mais derivada da função ao quadrado dx. Então, essa é a integral. Tá? Essa daqui também, as integrais que surgem dela não são tão simples, assim como as de comprimento de curva. Tá bom? Mas vamos exercitar para que a gente consiga entender bem isso aí. Tá? Alguma dúvida nessa demonstração? Isso aí foi a dedução. Tá? Então, parte tudo daqui, ó. Parte tudo da área lateral de um tronco de cone, tá? Professor, não vou lembrar aquilo ali. Tem uma maneira de você lembrar aquilo bem tranquila, olha só. Uma maneira de você lembrar daquela formulazinha. Assim, eu estou mostrando tudo isso aqui, é claro que você não vai decorar essa demonstração toda, né? Mas, caso você esqueça da fórmula, na hora da tua prova, você tem duas opções. Ou você faz a demonstração toda, é uma opção, né? Você já viu a demonstração, já sabe como é. Então, ou você faz a demonstração, e aí se você fizer a demonstração, você nem precisa fazer o resto da prova, né? Porque aí já posso te dar 10 lá, logo na prova. Ou você pode lembrar do seguinte, ó. O que a gente quer é a área da superfície de revolução gerada pela rotação desse gráfico aqui, ó, tá? Então, você gira aqui, ó. Aí você pode pensar assim, ó. Como que eu calculo a área dessa superfície? Você pode pensar assim, ó. Aquele 2, olha só, vamos voltar aqui para a fórmula. Na fórmula aparece 2πf de x vezes o comprimento. Você pode pensar assim, ó, 2πf de x vezes o comprimento da curva, tá? Agora, olha só, o que é 2πf de x? Não nos é muito estranho essa expressão. 2π vezes f de x, não me é muito estranha essa expressão. Porque, olha só, se eu tomar um ponto x aqui, ó, preste atenção, se eu tomar um ponto x aqui, e olhar só para essa fatia aqui, ó, vou até colocar assim. Aqui está o f de x, sim ou não? A imagem desse ponto, f de x. Se eu olhar só para esse círculo, 2πf de x é o quê? Não é o comprimento, é 2πr. É como se isso aqui fosse o raio desse círculo. 2πr é o comprimento da circunferência. Sim ou não? Então, você pode, para você lembrar daquela fórmula, você pode pensar assim, ó, que a área da superfície de revolução é a integral de A até B, 2πr. O que é 2πr? É o comprimento dessa circunferência, só que eu não vou olhar só para essa circunferência, eu vou olhar para todas as circunferências. Todas. É como se você fosse somar todas essas linhas.
Só que somar todas essas linhas é o mesmo que, entre aspas, é o mesmo que você pegar essa linha e multiplicar pelo comprimento de toda essa curva. Porque eu estou pegando essa linha aqui, estou pegando uma outra aqui, estou pegando uma outra aqui, uma outra aqui. Então, estou pegando 2πr para cada linha dessa e estou multiplicando pelo comprimento dessa curva. Dá para entender mais ou menos a ideia? Então, você está pegando 2π vezes o raio, que é f de x, vezes o comprimento da curva, que é isso que a gente já sabe. O comprimento da curva é isso. Aí você tem que lembrar sempre do comprimento da curva. dx. Pronto, essa é a fórmula. Tudo bem? Alguma dúvida? Isso aqui é o raio. Agora você pode se perguntar assim, professor, e se ao invés da gente rotacionar em torno do eixo x, se nós rotacionássemos em torno do eixo y, como era que ficaria a fórmula? Aí você pensa do mesmo modo. Como é que você vai pensar? Você vai pensar assim, Está aqui a curva é essa, tá? No intervalo de A até B. Vamos rotacioná-la em torno do eixo x. Então, esse camarada vem aqui, esse vem aqui, esse aqui vem aqui, assim, e esse vem aqui. Opa. Não. Estou pensando no volume, né? É só essa parte aqui, né? Então, vai me dar isso aqui assim, Tá? Só isso. Tudo bem? Então, como é que a gente vai calcular a área dessa superfície aqui? Aí você vai pensar assim, Você vai também olhar para 2πr. Só que quando você olhar para esse círculo aqui, o raio dele, você tomar um ponto x, o raio dele é o f de x? Não. O raio dele é esse segmento aqui, Só que esse segmento é o ponto x que você vai escolher. Então, a área vai ser assim, A área vai ser integral de A até B de 2π vezes o raio. Mas quem é o raio? É x. Vezes o comprimento de arco mesmo. O comprimento de arco é isso. Raiz quadrada de 1 mais derivada da função ao quadrado dx. Tá bom? Então, você pode usar essa fórmula quando você rotacionar o gráfico em torno do eixo y. E essa daqui, quando você rotacionar o gráfico em torno do eixo x. É só lembrar do raio. Se for em torno do eixo x, o raio vai ser f de x. Se for em torno do eixo y, o raio vai ser x. Tá bom? Alguma dúvida? E tem uma outra maneira de você pensar também nisso aqui, que é assim, Como você vai rotacionar em torno do eixo y, presta atenção, é uma outra maneira de você pensar nessa segunda opção aí, quando você for rotacionar em torno do eixo y. Como você vai rotacionar em torno do eixo y, você pode tentar integrar em relação a y. Lembra que lá no volume a gente integrou alguns exercícios em relação a y? Aqui também, você pode integrar em relação a y. Só que se você tem a função y igual a f de x, você vai ter que escrever x em função de y. Tá bom? Como que você vai escrever x em função de y? Você vai dizer que x é igual a uma g de y. Você vai escrever x em função da variável y. Por exemplo, quando você tem assim, que y é igual a x sobre 2, eu posso muito bem, se eu quiser, escrever x em função de y. Eu poderia escrever que x é igual a 2y. Ou seja, eu estou escrevendo x em função de y. Tá? É claro que nem sempre isso aqui vai ser possível, mas nos casos em que isso for possível, você pode usar essa ideia que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, você vai ter que escrever x em função de y, e aí você vai usar essa mesma fórmula. Só que agora não vai ser mais f de x, vai ser g de y.
Então, a área vai ser a integral e também não vai ser de A até B. Vai ser, como o x o x varia de A até B, então você vai ter que olhar para a variação da g de y, que vai ser um C até um D, não sei quem. Então, vai ser 2π g de y vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da g de y ao quadrado dy. Estou integrando em relação a y. Tá? Então, a fórmula da área pode ficar dessa maneira, se você quiser. Daqui a pouco a gente vai até fazer um exemplo assim para vocês entenderem melhor isso. Tá? Alguma dúvida? Deu para captar a ideia? Beleza, então vamos resolver exercícios, tá? Isso aqui é o que eu estou falando para vocês, tá? Antes dos exercícios. A fórmula original a gente pode reescrever assim, ó. Ao invés de f de y, a gente pode escrever, ao invés de f de x, a gente pode escrever y. E f' de x a gente pode escrever na notação de Leibniz, dy dx, tá? É a mesma coisa, só com uma escrita diferente. E como eu falei para vocês, se a rotação for em torno do eixo x, a fórmula que você pode usar é essa. Ou você pode pensar daquela outra maneira. Tá? Você pode escrever x em função de y, e aí a fórmula fica assim, ó, 2π g de y, raiz quadrada de 1 mais derivada de g de y ao quadrado. Tá? Ou escrever dessa maneira na notação de Leibniz. Tá bom? Vamos resolver exercício para ver se a gente mata essa ideia aí, essa técnica, essa aplicação, na verdade. Tá? Encontre a área da superfície gerada pela rotação da parte da curva y igual a x ao cubo entre 0 e 1 em torno do eixo x. Então, a curva x ao cubo é essa aqui. Estou olhando para o intervalo de 0 até 1. Tenho que girar ela, vou girar ela em torno do eixo x, vou gerar esse sólido. Eu quero a área da superfície desse sólido. Então, a primeira coisa, preste atenção, a primeira coisa que você precisa fazer com precisão, e essa eu posso dizer que é a coisa mais importante, é você montar a integral. Então, o mais importante não vai ser você calcular a integral, vai ser montar a integral. Porque se você tiver o uso de um software para resolver a integral, como eu já falei, ele resolve a integral para você, mas você tem que mandar a integral correta para ele resolver, e para você resolver o problema que você quer resolver. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar corretamente a integral. Tá? Então, vamos lá. Bota lá o exemplo para a gente. É a função y igual a x ao cubo. E eu estou olhando para o intervalo de 0 a 1. E eu vou rotacionar em torno do eixo x, do eixo OX. Tá? Vamos lá. Então, como é que vai ficar? A fórmula que a gente quer usar é essa. A área da superfície de revolução é a integral de A até B, de 2π, estou rotacionando em torno do eixo x. Então, é 2π f de x vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da f ao quadrado dx. Tá? Então, essa integral, primeiro, eu tenho que montá-la. Como é que a gente vai montar ela? O problema está aqui, porque bem aqui vai aparecer 2π, quem é f de x? Não é x ao cubo? Então, vai aparecer 2π x ao cubo. Aqui não tem problema. Tá bom? Mas o que a gente precisa fazer é aqui, ó. Aqui é que está o problema. Então, vamos lá. Quem é a f' de x, derivada da função? Derivada de f de x? 3x ao quadrado. Tá bom? Depois, tem que calcular a derivada e elevada ao quadrado. Então, vai ficar 9x à quarta. Tudo bem? Depois, eu pego 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais isso, que é 9x à quarta. E, por fim, tira a raiz quadrada disso. Raiz quadrada
de 1 mais derivada da função ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 9x à quarta. Alguma dúvida até aí? Então, isso aqui, vou substituir bem aqui, ó. E aqui é x ao cubo. O intervalo de integração é de 0 a 1. Então, já montamos a integral, que, como eu falei para vocês, é a parte principal. Então, a área vai ser a integral de 0 a 1, que é o intervalo que eu estou querendo trabalhar, de 2π f de x, que é x ao cubo, vezes a raiz quadrada disso, que é isso. Então, a raiz quadrada de 1 mais 9x à quarta dx. Pronto. Então, essa é a integral que a gente tem que calcular. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular essa integral? Uma substituiçãozinha aí resolve nosso problema, né? Quem que a gente vai utilizar? Quem que a gente vai substituir? Vai chamar de u 1 mais 9x à quarta. Correto? Por quê? Porque o du, ele vai ser 9 vezes 4, derivada de 1 é 0, derivada de 9x à quarta é 36x ao cubo dx. E olha aqui, ó, x ao cubo dx, bonitinho quem está aparecendo para ti. Acabou o problema. Tá bom? Só que aqui, como a gente está usando a substituição, tem que mudar os limites de integração. Quando x é 0, substituir aqui 0, o u vai ser 1. E quando x é 1, o u vai ser, aqui bota 1, a quarta dá 1, 1 vezes 9 dá 9, 9 mais 1, 10. O u vai ser 10. Tá bom? E aí, esta integralzinha aqui vai ser igual integral de esse 2π eu vou tirar daqui, integral de 1 a 10, né, que eu mudei os limites de integração, raiz quadrada de u, e x ao cubo dx, quem é x ao cubo dx? É du sobre 36, concorda? X ao cubo dx, quando eu passar o 36 dividindo, é du sobre 36. Então, aqui a gente tem que colocar corretamente du sobre 36. Tá bom? Aí, esse 1 sobre 36, que é constante, ele sai. Então, vai ficar, a área vai ser igual a 2π sobre 36, vezes integral de 1 a 10 da raiz quadrada de u. Quem é a raiz quadrada de u? É u elevado a meio du. Tá? E essa daqui a gente já sabe a primitiva dela, né? Então, a área vai ser π sobre 18, simplificando, tá? Simplificando por 2, π sobre 18. Primitiva de u elevado a meio é u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, né? É u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Meio mais 1 é 3 sobre 2. Variando de 1 a 10. Tá? Variando de 1 a 10. Esse 3 sobre 2 é constante, eu vou inverter ele, vai sair 2/3. Então, a área vai ser π sobre 18 vezes 2/3 vezes, tudo bem? Inverti ele, saiu 2/3. No 10 vai ficar 10 elevado a 3 sobre 2 e no 1 fica 1 elevado a 3 sobre 2. Então, a área daquela superfície de revolução, simplifico 18 e 2, sobra 9, 9 vezes 3, 27. Então, é π sobre 27 vezes 10 elevado a 3 sobre 2 menos 1. Então, essa daqui, unidade de área, né? Essa daqui é a área da superfície de revolução, desse sólido aqui que apareceu. Alguma dúvida, gente? Deu para entender? Ficou claro? Então, a mesma historinha. Observa que o passo a passo, mais ou menos, é o mesmo que a gente fez ali para o comprimento de arco. Só que a diferença é que na integral aparece 2π vezes o raio aí. E aí você tem que ter cuidado quem é esse raio quando você for rotacionar. Pode ser em relação ao eixo x ou pode ser em relação ao eixo y. Belezinha? Essa daí, ó. Encontre a área da superfície de revolução gerada pela rotação em torno do eixo y da parte da curva
y igual a x ao quadrado, entre x igual a 1 e x igual a 2. Tá? Então, a curva aí é a curva x ao quadrado. Está aqui ela, ó, no intervalo de 1 a 2, que é a parábola, está aqui. Aí eu vou girar ela, vai formar esse sólido aí, que parece uma tigelazinha, né? Eu quero a área dessa superfície. Tá? A área dessa superfície. Como é que a gente pode fazer para calcular a área dessa superfície? Então, vamos seguir aquele mesmo passo a passo aí, que fica tranquilo, né? Só que agora você tem que ter atenção para o eixo no qual você está rotacionando em torno dele, né? Aí é o eixo Y. Então, a fórmula que a gente vai usar pode ser essa daqui, vai ser a integral de A até B, de 2π. Quem é o raio agora? O raio é x. Raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Ao quadrado. Dx. Então, é esse aí que a gente vai usar, tá? Então, vamos lá. A função é f de x igual a x ao quadrado. E eu vou olhar para o intervalo, de 1 a 2, né? Tá. Então, vamos lá. Derivada da função. Derivada de x ao quadrado. 2x. Derivada da função ao quadrado. 4x ao quadrado. 1 mais a derivada da função ao quadrado. É 1 mais 4x ao quadrado. E a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado vai ser a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado. Tá bom? Então, a área que nós queremos calcular vai ser a integral de 1 a 2, que é o intervalo que nós estamos trabalhando, de 1 a 2, de 2πx vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado, que é isso. Raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado dx. Pronto. Montei a integral. Montamos a integral. Está aqui. Ok? O que a gente precisa fazer agora é resolvê-la, né? Vamos lá. O que a gente usa aí de novo? Mais uma substituição, né? Mais uma substituição resolve, né? Vou chamar de U 1 mais 4x ao quadrado. O du vai ser 8x dx, tá bom? E, portanto, x dx vai ser du sobre 8. Porque eu preciso do x dx. E a mudança nos limites de integração. Quando x é 1, o u vai ser 1 mais 4 vezes 1 dá 4. 1 mais 4, 5. Quando x é 2, o u vai ser, no 2, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, 17. Tá bom? Então, a área que nós vamos fazer para cá. A área que nós queremos calcular, ela vai ser a integral de 5 a 17, porque a gente mudou os limites. Não pode esquecer que os limites têm que mudar. Tá? De 2πx vezes... Opa, 2πx não. A gente mudou, né? Raiz quadrada de u. X dx é du sobre 8. Vou afastar para cá. Raiz quadrada de u. X dx é du sobre 8. E não esquece que tem o 2π ainda aqui. Vou colocar o 2π aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Então, essa área
ela vai ser igual, simplificando aqui, ó, 2 e 8 dá 4, então fica π sobre 4, vou tirar da integral, vezes primitiva integral de 5 a 17, de u elevado a meio, du. Tá bom? Então, essa área vai ser π sobre 4, vezes, essa primitiva a gente já fez várias e várias vezes, dá 2/3 de u elevado a 3 sobre 2, variando de 5 a 17. Né? Então, essa área vai ser, simplificando aqui, 2 vezes 3, 6, então dá π sobre 6 vezes 17 elevado a 3 sobre 2, menos 5 elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, está aqui. Essa é a área dessa superfície de revolução, tá? Que a gente queria... Vamos fazer essa daqui, que é bonitinha. Tá? Calcule a área da superfície de revolução gerada pela rotação em torno do eixo x, de f de x igual a raiz quadrada de 1 mais e elevado a x, quando x varia de 0 até 1, tá? De 0 até 1. Vamos fazer essa, para a gente fechar a aula de hoje. F de x igual a raiz quadrada de 1 mais e elevado a x. Na aula que vem a gente faz mais algumas, quero fazer outros rotacionando em torno do eixo y e fazendo aquela segunda forma, você escrevendo x em função de y, tá? Vamos fazer na aula que vem. Quando x varia de 0 a 1. X varia de 0 a 1, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a derivada da função. Né? Quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada de raiz quadrada de x? 1 sobre 2 raiz de x, não é assim? É 1 sobre 2 raiz de x. Só que não é x, é 1 mais e elevado a x. E por isso agora a gente tem que usar a regra da cadeia. A gente multiplica pela derivada dessa função. Certo? Quem é a derivada de 1 mais e elevado a x? É e elevado a x. Tá? Então, esse e elevado a x vezes 1, ele vai ficar aqui. Só para não ter que ficar reescrevendo. Pronto, essa é a derivada da função. Tudo bem? Aí a gente tem que fazer o que agora? A gente tem que calcular essa derivada ao quadrado. Então, vai ficar e elevado a x ao quadrado sobre o quadrado disso, que é 4 vezes 1 mais e elevado a x. Percebe que o quadrado disso, 2 ao quadrado é 4, e o quadrado da raiz quadrada disso, dá ele próprio, que o quadrado cancela com a raiz. Tá bom? E agora a gente soma uma unidade a isso. Somando uma unidade a isso, vai ficar 1 mais e elevado a x ao quadrado sobre... Aqui eu vou até aplicar a distributiva para ficar logo do jeito que eu estou querendo, tá? Alguma dúvida até aí? Então, é 1 mais isso. Então, vai ficar assim, ó. Quando eu tirar o mínimo, aqui vai aparecer 4 mais 4e elevado a x mais e elevado a x ao quadrado sobre 4 mais 4e elevado a x. Tudo bem? Alguma dúvida? E observa que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é a raiz quadrada de e elevado a x ao quadrado? E elevado a x. Então, aparece 2 e aqui aparece e elevado a x. Quando eu multiplico por 2, 2 vezes 2 vezes e elevado a x dá o cara do meio. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, posso reescrever isso como 2 mais e elevado a x ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui é 2 mais... Me superei agora. Sempre eu derrubo só o giz. Agora, derrubei o apagador. 2 mais e elevado a x ao quadrado sobre... E aqui eu vou pôr o 4 em evidência de novo para ficar bonitinho. Porque eu vou tirar a raiz quadrada disso. Né? E quando eu tirar a raiz quadrada disso, eu vou poder tirar o 4 da raiz, tá? Então, por fim, vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado.
vai ser a raiz quadrada disso aqui. 2 mais e elevado a x ao quadrado sobre 4 vezes 1 mais e elevado a x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Raiz quadrada disso, isso aqui é positivo, não precisa de módulo. É 2 mais e elevado a x sobre raiz quadrada de 4 é 2 e raiz disso é raiz disso mesmo. Tudo bem? Então, a área vai ser integral, intervalo de 0 a 1, de 2π vezes f de x, eu estou rotacionando em torno do eixo x. Então, o raio, quando eu rotaciono em torno do eixo x, o raio quando eu estou no ponto x, o raio é f de x mesmo. Então, aqui vai aparecer f de x, só que f de x é isso. Então, fica a raiz de 1 mais e elevado a x, tá bom? Raiz de 1 mais e elevado a x, vezes a raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado, que deu isso. Então, é 2 mais e elevado a x sobre 2 raiz de 1 mais e elevado a x. Tá bom? Só que olha que bacana. O que vai acontecer aí? Essa raiz com essa daqui, ó, elas se cancelam. Tá bom? Esse 2 com esse 2 aqui, ó, eu também posso simplificar. Então, vai ficar, a área vai ser igual, esse π é constante, eu vou tirar da integral. Integral de 0 a 1, de 2 mais e elevado a x, faltou o dx, né? dx. E aí, ficou facinho. Né? Então, essa área, ela vai ser π vezes primitiva de 2, é 2x, mais primitiva de e elevado a x é o próprio. Isso aqui variando de 0 a 1. Então, essa área vai ser π vezes, no 1, isso aqui vai dar 2 vezes 1 mais e elevado a 1. E no 0, isso aqui vai dar 2 vezes 0 mais e elevado a 0. Tá? Então, essa área vai ser π vezes, aqui vai dar 0, aqui dá 1, aqui vai ficar e 2 menos 1 dá 1. Então, e mais 1. Então, essa daqui é a área. Unidade de área. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Estudem bastante, tá? Principalmente, como eu falei, achar a integral que determina o comprimento e a área. Tá? O comprimento de arco e a área da superfície de revolução, tá? Principalmente isso. Porque pode ser que você esqueça a fórmula. Se você esquecer a fórmula, aí dá ruim, né? Que a integral resultante, obviamente, a gente não vai colocar uma integral difícil de se calcular, tá? Mas você tem que montar a integral corretamente, ok? Gente, na próxima aula a gente vai falar de comprimento de ar, pressão e força hidrostática, tá? Forte abraço, lembrando que sexta vocês vão fazer as 2 provas, tá? Então estudem dobrado aí. Até mais, gente. Um abraço.